todos. Então, dando sequência aí na nossa parte de reprodução, nós tínhamos começado a falar aí do sistema reprodutor masculino, né? E só fazendo uma ressalva aqui para vocês, esses túbulos seminíferos, quando eu usei a expressão microscópicos, eu quis dizer que são fininhos, tá? Não que são visíveis só ao microscópio. Eu quis usar essa expressão. Eles são fininhos, fininhos. Aí depois eu revi a aula em que eu falei que o homem produz em média 3 ml a 4 ml de sêmen, né, de espermatozoides. E aí depois que eu olhei, eu falei assim, gente, então significa que ele libera, produz 100 milhões, tem 100 milhões de espermatozoides em cada 100 ml. Então, em cada 1 ml, o homem tem cerca de 100 milhões de espermatozoides por ml. Então, dando 3 ml e meio a 4 ml, aí dá 400 milhões de espermatozoides, tá, gente? Então, só para vocês corrigirem, porque depois a gente olha a aula depois com calma e a gente vê que, às vezes não isso não é esquecimento, não é nada não, porque às vezes no calor de você estar falando alguma coisa, você pega e acaba falando essas coisas assim, tá bom? Então, só corrige isso aí. E quando eu coloquei a ideia de microscópio, foi a ideia de fininhos, bem fininhos, os túbulos seminíferos, tá? Bom, então dando aí uma sequência aí, nós vamos aproveitar, então, já que nós falamos do sistema reprodutor, nós vamos falar aqui da produção de espermatozoides, né? O processo de produção de espermatozoides a gente chama de espermatogênese. E vamos aproveitar e vamos ver também como que acontece, né? Como que é a produção do gameta feminino. Da mulher nós vamos chamar de ovulogênese ou ovogênese, né? Os autores usam esses dois termos aqui, tá? Lembre-se que a espermatogênese, gênese, origem, né, é a produção de espermatozoides. E vimos que os espermatozoides, eles são produzidos aqui, ó, lá no interior desses túbulos seminíferos, né, que estão enroladinhos lá, bem fininhos, no interior dos testículos, e é aqui nos túbulos seminíferos que os espermatozoides são produzidos. Depois que eles são produzidos, nós vimos que eles passam para o número 2 aqui, né, para o epidídimo, e ali no epidídimo não há produção de espermatozoides. Ali no epidídimo é um local onde eles passam por um processo de maturação para melhorar a sua mobilidade. Eles ficam ali mais ou menos em torno de 24 horas armazenados ali no epidídimo, com esse intuito, né? Já estão prontinhos, mas eles têm baixa capacidade de movimentação. Então é para eles melhorarem, durante o período de maturação, melhorar a sua mobilidade. Então, especificamente, nós vamos ver o que acontece aqui dentro, ó, nos túbulos seminíferos, que é onde ocorre a espermatogênese, a produção de espermatozoides. Então, lá dentro desses túbulos seminíferos, vamos encontrar essas células aqui, ó, que são chamadas de espermatogônias. As espermatogônias são células 2N, são células diploide, e lá no interior dos testículos, essas células estão continuamente sofrendo mitoses. Então, elas sofrem mitoses e vocês vão entender para que acontecem essas mitoses. Quando uma espermatogônia, vamos pensar assim, vai dar origem, né, aos espermatozoides, essa espermatogônia especificamente para de sofrer mitose, ela para de sofrer mitose, e essa espermatogônia, então, aumenta um pouco de tamanho, cresce um pouquinho, e essa espermatogônia agora passa a ser chamada de espermatócito 1, também chamado de espermatócito primário. As outras espermatogônias que estão ali dentro dos testículos, gente, elas continuam sofrendo mitoses. Mas vai chegar um momento que uma determinada espermatogônia vai deixar de sofrer mitose, vai aumentar um pouquinho de tamanho e passa agora a ser chamada de espermatócito 1. Continua sendo 2N
E é esse espermatócito 1 agora que vai, então, seguir o caminho da produção dos espermatozoides. O que vai acontecer com esse espermatócito 1? Ele vai, então, sofrer a primeira divisão da meiose. Ele vai sofrer a primeira divisão da meiose. E quando ele sofre a primeira divisão da meiose, formam-se duas novas células, que são chamadas agora de espermatócitos 2. Essas células já são células N, já são células haploides. Então, quando o espermatócito 1 sofre a primeira divisão, formam-se, então, os dois espermatócitos, né? Duas novas células, chamadas de espermatócito 2, que já são células N. Cada espermatócito 2 vai, então, sofrer a segunda divisão da meiose. E ao sofrer a segunda divisão, ao término da segunda divisão, formam-se 4 novas células, chamadas agora de espermátides. Essas espermátides são células também N. Então, a partir de um espermatócito 1, no final das contas, formam-se 4 espermátides. O que vai acontecer com essas espermátides? Essas espermátides, então, cada uma vai, então, dar origem, vamos pensar assim, a um espermatozoide. Então, esse processo em que as espermátides, vamos pensar assim, se transformam, entre aspas, em espermatozoides, a gente chama esse processo de espermiogênese. A espermiogênese é o processo em que a espermátide se converte em espermatozoides. Cuidado que espermiogênese não é um sinônimo de espermatogênese. Ela é uma etapa da espermatogênese. Qual é a etapa? A etapa em que a espermátide se converte em espermatozoides. E durante essa etapa, dá para perceber que, além do surgimento do flagelo, que a espermátide não tem flagelo, mas os espermatozoides têm, o próprio volume da espermátide diminui. A espermátide, ela descarta, ela perde parte do seu citoplasma e, consequentemente, como ela perde parte do seu citoplasma, o volume dela diminui. Então, o volume citoplasmático dela diminui muito. Olha só, olha o volume citoplasmático aqui do espermatozoide. Então, diminui muito até para facilitar a movimentação aqui dos espermatozoides. Então, essa etapa aqui, ó, em que a espermátide se converte em espermatozoides, que a gente chama de espermatogênese. Todo esse processo está acontecendo dentro dos túbulos seminíferos. E lá dentro dos túbulos seminíferos, existe uma célula, que eu esqueci de representá-la aqui, chamada de célula de Sertoli. Célula de Sertoli, né? Essa célula de Sertoli, ela vai desempenhar funções importantes. Uma primeira função dessa célula de Sertoli é a passagem de nutrientes para os espermatozoides e para as espermátides também. Mas elas passam nutrientes principalmente para os espermatozoides, nutrientes que saem da corrente sanguínea e são passados para os espermatozoides. E essa célula de Sertoli, ela também vai remover os restos citoplasmáticos dessas espermátides. Porque, como eu disse, quando a espermátide se converte em espermatozoides, ela descarta, ela elimina parte do seu citoplasma. Perceba, olha o volume como é que diminui. Então, essa célula de Sertoli, além de passar os nutrientes, ela também vai, então, remover esses restos citoplasmáticos ali das espermátides. Então, são duas funções bem importantes, né, desempenhadas por essa célula de Sertoli, tá? E esse processo aqui, como nós já vimos,
está acontecendo lá nos testículos de forma contínua e em larga escala. A testosterona é importante para esse processo, o FSH, o hormônio folículo estimulante, é também um dos hormônios que estimula a essa espermatogênese. Como é um hormônio envolvido no ciclo menstrual, muitas vezes o aluno acha que é um hormônio produzido exclusivamente pelas mulheres. No homem, o FSH também atua, estimula essa espermatogênese juntamente com a testosterona. Aproveitando, então, o que acontece nessa ovulogênese, então, que é a produção do gameta feminino? O processo é o mesmo que acontece no homem, acontece lá nos ovários. Só que esse processo tem algumas diferenças em relação à produção de espermatozoides. Diferença em que sentido? Enquanto o homem apresenta as espermatogônias, que é a partir delas que os espermatozoides são formados, a mulher vai apresentar as ovogônias. São células 2N. Só que aí acontece uma coisa interessante. Na mulher, essas ovogônias, elas vão sofrer mitoses durante o desenvolvimento fetal. Então, é durante o desenvolvimento fetal que essas ovogônias continuamente estão sofrendo mitoses. Ainda na fase fetal, essas ovogônias param de sofrer mitoses, passam por um período de quê? De crescimento, e é como se todas as ovogônias simultaneamente passassem por esse período de crescimento e se convertessem agora em ovócitos 1. Também são células 2N. Então tenta enxergar. Esses ovócitos 1, ainda na fase fetal, iniciam a primeira divisão da meiose. Mas essa divisão, ela é interrompida logo no início. Então, uma menina, quando ela nasce, ela não tem mais essas ovogônias. Porque esse processo aqui, que está acontecendo com o homem a vida inteira, o homem nasce com as espermatogônias, ainda na infância, a atividade mitótica das espermatogônias é baixa. Quando o menino atinge a puberdade, o ciclo de mitoses dessas espermatogônias aumenta. Então, o menino nasce com essas espermatogônias para, a partir delas, ele produzir espermatozoides de forma contínua. Que foi o que nós discutimos. Mas uma menina, quando ela nasce, ela não tem mais essas ovogônias. Por quê? Porque foi na fase fetal que essas ovogônias sofreram contínuas mitoses. Ainda na fase fetal, quando a menina era um feto ainda, todas elas passaram por um processo de crescimento, convertendo-se no ovócito 1. E ainda na fase fetal, cada ovócito 1 iniciou a primeira divisão da meiose, mas como eu disse, essa primeira divisão ela foi interrompida logo no início. Então, o que significa? Uma menina, quando ela nasce, ela não tem mais essas ovogônias. Uma menina, quando ela nasce, o que ela tem? Ovócitos 1, que iniciaram a primeira divisão da meiose. E a coisa permanece ali. 1 ano, 2 anos, até que a menina atinja a puberdade, a idade reprodutiva. E aí o que vai acontecer? Quando essa menina atinge a puberdade, alguns ovócitos 1 vão iniciar essa primeira divisão da meiose. Essa primeira divisão que havia sido interrompida lá na fase fetal. A cada ciclo menstrual, vários ovócitos 1 reiniciam essa primeira divisão que havia sido interrompida. Mas, via de regra, um consegue terminar essa primeira divisão.
Os demais acabam se degenerando. E o ovócito 1, que consegue terminar essa primeira divisão, ele vai dar origem a duas células. Uma chamada de ovócito 2, que já é uma célula N, e essa outra célula aqui, ó, chamada de glóbulo polar. O ovócito 2 e o glóbulo polar vão então sofrer a segunda divisão da meiose, e ao término do processo formam-se 3 glóbulos polares que vão se degenerar, acabam se degenerando, e apenas um óvulo. E que bom! E ainda bem que é apenas um óvulo. Porque num homem, a partir de um espermatócito 1, 2N, que sofre a primeira divisão da meiose, formam-se 4 espermatozoides. Na mulher, ela nasce com já nasce com esse ovócito 1, que iniciou a primeira divisão, mas ela foi interrompida, ainda na fase fetal. A cada ciclo menstrual, quando a menina lá atinge a puberdade, vários ovócitos 1 reiniciam essa primeira divisão a cada ciclo. Mas, via de regra, um só consegue terminar. E o que consegue terminar, os demais acabam se degenerando, forma o glóbulo polar e o ovócito 2. Vem a segunda divisão, ao término dela, 3 glóbulos polares e apenas um óvulo. E ainda bem, né? Você já imaginou se a partir de um ovócito 1 formassem 4 óvulos? Cada vez que uma mulher engravidasse, ela teria 4 filhos. Então ainda bem que só forma um óvulo. Esses 3 glóbulos polares aqui, eles acabam se degenerando. Agora, se 2 ovócitos 1 conseguem terminar essa primeira divisão, no final das contas ela forma o quê? 2 óvulos. Então, nesse caso, liberando 2 óvulos que podem ser fecundados por espermatozoides diferentes, é assim que nascem os gêmeos dizigóticos, né? Os gêmeos, entre aspas, né? Formados a partir da liberação de 2 óvulos que foram fecundados por 2 espermatozoides diferentes. Só que a coisa é um pouco mais complicada. Em que sentido? Durante a vida reprodutiva da mulher, ela vai formar poucos óvulos. E aí você vai entender por quê. Se você imaginar que eu tenho aqui o ovário, no interior do ovário, vamos encontrar estruturas que são chamadas de folículos. Então essa estrutura aqui, ó, ela é um folículo, chamado de folículo ovariano. Uma menina, quando ela nasce, ela tem milhares desses folículos. E é dentro de cada folículo que se encontra o ovócito 1. O que é o ovócito 1? Nós já falamos dele, né? A menina, quando ela nasce com milhares de ovócitos 1 que iniciaram a primeira divisão da meiose. Ela não tem mais ovogônios, porque esse processo de mitose aqui das ovogônias foi na fase fetal. E o ovócito 1 encontra-se aqui, ó, no interior desse folículo. A cada ciclo menstrual, vários folículos começam a se desenvolver. E à medida que o folículo vai se desenvolvendo, ele vai aumentando de tamanho, esse ovócito 1, que está dentro dele, lá dentro dele o pontinho lá é o ovócito 1, vai então terminar a primeira divisão da meiose para formar o ovócito 2. Vários folículos se desenvolvem, mas via de regra, apenas um consegue terminar o seu desenvolvimento. Então, é dentro desse folículo que o ovócito 1 vai conseguir terminar essa primeira divisão da meiose para formar o ovócito 2. Esse processo está ocorrendo, essa meiose aqui dentro do folículo, vários folículos se desenvolvem, mas via de regra, apenas um consegue terminar o desenvolvimento. Os demais se degeneram. E quando ele termina de se desenvolver,
aquilo que eu falei com vocês, é que o ovócito não consegue terminar a primeira divisão formando o ovócito 2. Chega um momento que esse folículo se rompe. E quando o folículo se rompe, libera esse ovócito 2. A gente chama esse processo de ovulação. Mas, na verdade, quando a mulher ovula, não é o óvulo que ela libera. Ela libera o ovócito 2. O que é a ovulação? É o rompimento do folículo com a liberação do ovócito 2. Então, na verdade, deveria se chamar ovocitação, né? Mas o pessoal usa o termo ovulação e é assim mesmo que a gente usa. Quando ocorre a ovulação, esse ovócito 2, ele é liberado no interior da tuba uterina, outrora chamada aí de trompa de Falópio. O que vai acontecer com esse ovócito 2? O ovócito 2 só vai sofrer a segunda divisão da meiose se ele for fecundado por um espermatozoide. Então, a segunda divisão é quando o ovócito 2 aqui sofre a segunda divisão para formar o óvulo. Mas essa segunda divisão só ocorre se tiver um espermatozoide aqui. Se o ovócito 2 for fecundado por um espermatozoide. Aí ele sofre a segunda divisão para formar o óvulo. Quando forma o óvulo, o espermatozoide já está lá dentro desse óvulo. Olha o que é a segunda divisão aqui, ó. É quando o ovócito 2 vai sofrer a segunda divisão e acaba formando o óvulo. Mas essa segunda divisão aqui, ó, só ocorre se o ovócito 2 for fecundado pelo espermatozoide. Aí que ele sofre a segunda divisão para formar o óvulo, e quando forma o óvulo, o espermatozoide já está lá dentro dele. Aí o que vai acontecer? O núcleo do espermatozoide, que carrega o material genético do homem, o núcleo do espermatozoide vai se unir ao núcleo do óvulo. A gente chama essa união de núcleos de anfimixia. Então vai acontecer aqui uma anfimixia. O núcleo do espermatozoide vai se unir ao núcleo do óvulo. N com N, forma-se então o zigoto. 2N. Aí aqui, ó, no núcleo aqui, ó, tem material genético do pai, que veio do espermatozoide, e material genético da mãe. A partir das mitoses que acontecem nesse zigoto, então, forma-se um embrião. A tuba uterina, então, vai empurrando esse embrião em direção ao útero, e é lá no útero que o embrião vai terminar o seu desenvolvimento. Mas a formação do embrião, ela já começa aqui no útero. E olha que interessante, então, quando eu disse para vocês que uma mulher vai acabar formando poucos óvulos na vida dela. Ou seja, você só vai formar óvulos, teoricamente, se ocorrer fecundação. Porque se liberar o ovócito 2, vamos imaginar que uma mulher ovula. O que é a ovulação? É o rompimento do folículo com a liberação do ovócito 2. Esse ovócito 2 é liberado na tuba uterina. Se não tiver um espermatozoide lá, esse ovócito 2 não vai sofrer a segunda divisão. Não vai formar óvulo. Então, o que vai acontecer com esse ovócito 2? Ele vai se degenerar. Então, se não tiver um espermatozoide lá, o ovócito 2 não vai sofrer essa segunda divisão. Então, não vai formar óvulo. Então, ele acaba se degenerando. Então, só vai formar o óvulo se o ovócito 2 for fecundado pelo espermatozoide. É aí, então, que ele sofre a segunda divisão para formar o óvulo. E aí, quando a gente se encontrar, eu posso até perguntar para vocês, as meninas aí, quantos óvulos você quer formar. Tranquilo? Ok. Tudo de bom para vocês. Até a próxima.